Seja bem-vindo a bordo de mais um Improváveis Cast com o Fabrício Moresco. Hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já imaginou como seria a sua vida se você tivesse o acompanhamento de uma pessoa que entende a tua essência, que consegue entender exatamente aquilo que você quer comunicar, mas do teu jeito, do jeito que você nasceu para comunicar e não do jeito que outras pessoas às vezes falaram para você que seria a melhor forma de você se portar? Hoje nós temos aqui uma pessoa que é especialista nisso. Ela é consultora de imagem, ela extrai o melhor não só da imagem interior, mas exterior das pessoas, e é um prazer ter a bordo a Camila Rocha. Muito boa tarde, Fabrício. O prazer é todo meu em participar desse seu quadro tão especial que tem enriquecido a vida de tantos profissionais e até mesmo enriquecido a vida de pessoas que estão nessa transição de carreira, buscando respostas. Então, antes de mais nada, eu queria te parabenizar. Uau, por obrigado. ser uma pessoa que usa a comunicação de uma forma realmente a agregar a vida das pessoas. Então, parabéns por isso. Eu já venho acompanhando o teu podcast, acompanhei algumas entrevistas ali, já me ajudou bastante. Então, parabéns pelo seu trabalho e principalmente por usar a comunicação a favor realmente de construir não só um Brasil melhor, mas um mundo melhor. Uau! Eu que me sinto honrado, me sinto lisonjeado de saber que você já vinha acompanhando, porque isso foi uma coisa que surgiu, que Deus colocou no meu coração de dar voz à mensagem. E justamente tem tantas histórias lindas de pessoas que saíram de uma situação e que em algum momento com a conexão com Deus transformaram a vida delas. E aí foi isso que eu senti, dar a voz das pessoas que são improváveis e que através dessa conexão com Deus se tornaram imparáveis. Exatamente. E por falar nisso, eu queria justamente te perguntar o que torna a Camila Rocha, uma pessoa improvável? Fabrício, eu costumo contar uma historinha para as pessoas, que é o Isso seguinte. É muito bom, as pessoas gostam de história. Sim, as pessoas gostam de história. E eu costumo fazer a seguinte analogia. A nossa vida, ela é como uma colcha de retalhos. Nossa vida é isso. Então, o que me torna uma improvável é realmente olhar para a minha colcha de retalhos, que é a minha vida até aqui, até os 29 anos, olhar e ver que teve muito mais retalho de desafios, teve muito mais retalho que eu precisei parar, respirar, porque senão eu ia desistir de tudo, talvez até da vida. Eu já cheguei perto disso. Então, o que me torna uma improvável é realmente olhar para a minha coxa de retalhos e falar, meu Deus, tem muito mais retalho negativo do que retalho bonitinho, retalho brilhoso, retalho que realmente eu olho e falo, nossa, isso aqui foi muito bom viver isso. E eu falo isso de uma forma grata, tá? Porque eu acredito que o improvável, ele realmente, ele não se satisfaz. Ele entende que o plano de Deus é sempre maior que o dele. E como que a gente entende isso? Quando eu passei pelo que eu passei lá no comecinho, eu sou uma sul-mato-grossense, do interior do Mato Grosso do Sul, fronteira ali com o Paraguai. E hoje estar aqui em São Paulo, em Alphaville especificamente, né, ao ladinho de São Paulo, em um dos grandes centros, atendendo as pessoas que eu atendo, me posicionando dessa forma, desenvolvendo um trabalho agora com extensão lá nos Emirados, e olhar para trás, olhar realmente e ver de onde saiu a Camila, daquela realidade que cresceu no sítio, cresceu na roça. Eu falo que eu cresci tomando leite da vaca, praticamente, da teta da vaca, direto ali. Que é uma delícia, né? Que é uma delícia. Então, isso me torna improvável. Então, realmente, atravessar os desafios que eu atravessei com a minha família e não ter desistido de construir uma família. Eu sou filha de pais separados, não tem problema nenhum de falar sobre isso. E eu sempre falei, Deus, não permita com que o sonho de construir uma família saia do meu coração. Então, vencer tudo que eu venci. Comecei a trabalhar muito jovem. As pessoas não sabem, mas eu comecei a trabalhar vendendo lençol. Lençol que a vizinha de uma tia minha fazia numa outra cidade. Então eu viajava, pegava um carro emprestado de uma outra tia para ir buscar os lençóis, para chegar na minha cidade pequena com 12, 13 anos de idade, para vender lençóis,
para ganhar dinheiro, para conseguir ali pagar um cursinho para mim, pagar algo para mim. Esses não eram os lençóis maranhenses, eram os lençóis sul-mato-grossenses. Era os lençóis sul-mato-grossenses. E eu tenho uma história engraçada para contar. Eita, vocês vão até descobrir isso agora. A dona do carro vai descobrir. Nós pegávamos o carro emprestado. Eu, minha irmã, às vezes meu pai ajudava a gente ali, né? E aí nós íamos lá para outra cidade buscar os lençóis, quando eles ficavam prontos. Um dia nós estávamos indo e bateram nesse carro, e o carro nem era nosso. E aí naquele momento eu pensei, meu Deus, e como é que vai ser agora? Porque mesmo que eu venda todos esses lençóis, eu não vou conseguir pagar esse conserto. É verdade. Ainda bem que naquela ocasião, lógico, meu pai me ajudou, minha irmã e tudo mais, mas foi muito engraçado. Então, eu já passei por situações assim, quando os meus pais se separaram, a gente viveu uma grande crise, não só emocional, mas financeira. Então, eu já morei em casa sem geladeira. Eu já morei em casa tendo que comprar os 2 pedaços de carne, um para mim e um para minha mãe, porque não tinha onde guardar a carne. Quando eu tinha vontade de tomar uma água gelada, como essa, eu tinha que ir na vizinha pedir uma água gelada emprestada, porque não tinha nem geladeira dentro de casa. Eu passei por isso, não tem problema nenhum de compartilhar isso, sabe por quê? Porque eu acredito que tem muitas pessoas que, assim como eu, estão inseridas nesse meio, que precisam só de alguém que olhe e fale assim, tem jeito. Calma, respira, tem jeito. Nem todo mundo nasceu herdeiro. Eu não tenho nada contra quem já nasce com tudo feito. Eu queria ter nascido assim. Verdade, quem não eu queria? também. Você sabe que eu tive um teste nos Estados Unidos de inglês. E aí, a temática que foi aplicada para a gente fazer o teste era essa pergunta. Olha só. O quanto você acredita que o sucesso está atrelado a você ter nascido com condições financeiras, ou o quanto, se você não teve essa condição financeira, gerou em você um desejo de você vencer. E aí tinha que desenrolar tudo no teste de inglês. Muito interessante. Mas é bem o que você falou. E aí o que eu descrevi foi justamente isso. Eu falei, nossa, como faz sentido para mim. Por muito tempo eu falei, poxa, seria muito mais fácil a minha vida se eu tivesse nascido num lar onde se tinha muito dinheiro. Nossa. E agora, depois de toda essa maturidade, conexão com Deus, a gente percebe que não é o fato de você ter mais ou menos dinheiro que vai fazer com que você faça aquilo que você nasceu para fazer, né? Com certeza, Fabrício. Eu lembro de alguns episódios nesse tempo, aí logo que meus pais se separaram, teve todo esse conflito emocional dentro de mim, mas a escassez financeira sempre foi algo que me revoltou, que mexeu muito comigo. E aí, quando as coisas caminhavam, sempre acontecia algo, eu falava assim, meu Deus, não é possível. Eu lembro de uma vez que nós conseguimos construir metade de uma casa, então teve alguns anos na minha vida que eu morei em metade de uma casa. A gente construiu só a metade mesmo, a parte de trás, porque o sonho era construir a parte da frente, e minha mãe construiu até hoje, minha mãe mora nessa casa. Mas aí nós construímos, e eu lembro que a gente construiu e nós mudamos para aquela metade de casa, e aquilo foi assim, o momento mais feliz da minha vida, depois, né, daquela mudança e tudo mais. E quando eu vivi isso, eu lembro que teve um problema, uma pane elétrica, e aí choveu, teve problema na fiação, a gente ficou sem energia uma noite, chuva, e com risco de pegar fogo na casa, aquela loucura. Eu lembro daquele dia, eu sentei na sarjeta, eu sentei na chuva, à noite, eu devia ter uns 14, 15 anos. Eu lembro que eu sentei e minha mãe desesperada, porque e se pegasse fogo? A gente ia perder tudo. A gente ia perder tudo. Eu lembro que eu sentei naquela sarjeta, eu chorei, eu revoltei. Eu lembro que eu batia assim do lado. Desculpa, bati até forte. É isso aí, velho. Eu batia. Sinestesia, eu lembro que eu batia. É real. Eu lembro que eu batia e eu chorava, eu olhava para aquela metade daquela casa e minha mãe desesperada, ligando, pedindo ajuda para tio, para amigo, para tudo. Eu falava assim, nunca mais eu quero passar por isso. E dali foi lençol, aí depois foi lingerie, aí depois eu fui bancária. Com 18 anos eu já era bancária. A minha vida deu muitas voltas até eu voltar ao meu talento natural, que é trabalhar com imagem. Então, é normal. O que não pode acontecer é você paralisar. Verdade. Sabe o que as pessoas às vezes falam pra mim, Fabrício? As pessoas falam assim, Camila, você sempre começou algo. Mas eu sempre comecei. Eu tive muito resultado positivo em todo lugar que eu pisei, em tudo que eu passei, que eu vou compartilhar logo, se você me permitir aqui no tempo, claro, ainda dentro dessa pergunta. Objetivo, é justamente a gente trazer eu isso sempre pras fiz pessoas. muito bem feito, obtive êxito, e eu olhava e falava assim,
Tá, e agora o que eu preciso aprender? Porque eu ainda não cheguei aonde Deus quer que eu chegue. Então, eu nunca fui conformada. Com 18 anos, eu era bancária, numa cidade com menos de 10 mil habitantes. Então, pensa, eu era, assim, sucesso, né? Super conhecida. Super conhecida. E ali eu já comecei a cuidar da minha imagem, eu já não usava shortinho final de semana, porque no interior do Mato Grosso do Sul nós negociávamos contratos rurais, né? Então, as aplicações financeiras, as cartas de crédito eram com pessoas que tinham idade de ser meus pais, meus avós, né? Em alguns casos. Então, eu tinha um certo respeito. Eu era muito jovem. Então, primeiro, eu tinha que passar credibilidade. E segundo, eu precisava fechar os contratos porque eu era comissionada por aquilo. Então, não tinha plano B. Então, eu comecei a cuidar da imagem. Eu já não era uma menina que usava roupa curta no final de semana, porque final de semana era onde eu sentava para conversar com o meu cliente, para durante a semana fechar o contrato, bater a meta. Então, nós precisamos sim ser intencional em tudo. Sabe por quê? A conta chega. A conta sempre fecha. Só que aí você tem que decidir se a sua conta vai ser positiva ou negativa. E com certeza, eu entendo muito bem o que você está falando. Inclusive, apesar de eu não atuar diretamente hoje no personal branding, que eu nem sabia que a Camila ela atua, é uma das áreas que ela atua, a especialidade dela. E inclusive as pessoas não entendem o branding. Eu gostaria de convidar você que está aqui a você entender mais sobre isso, porque as pessoas falam assim, eu não entendo de branding, eu nunca fiz branding. Eu falo, você fez branding. Desde o momento que você nasceu, você fez branding. Principalmente o personal branding. Porque você pode reparar, inúmeras pessoas, desde novas, elas já têm algum tipo de tarja ou algum tipo de marca pela qual ela é conhecida. Esse aqui era o chorão, esse aqui era o superativo, esse aqui era o quietinho. E você sempre vai construir isso. Só que hoje o que eu percebo? Você fez isso intuitivamente e intrinsecamente, e eu também através do Aeroclube. Enquanto os amigos meus iam beber, iam pra balada, iam fazer festa, eu ia no sábado e no domingo para o Aeroclube. E quando tinha tempo de atuar durante a semana, também. Então, eu tive um outro tipo de influência. E hoje eu vejo as pessoas falando assim, afinal de contas, o que é ambiência? O que é posicionamento? Quem já teve, como você teve, num ambiente bancário desde cedo, ou como eu tive num ambiente de Aeroclube, aquilo ali é ambiência. São pessoas que estão lá, são homens de honra, são homens... homens eu digo, né, porque é o termo que o pessoal acaba usando, mas muitas mulheres também lá, né, que participavam. E aí já era um ambiente onde as pessoas estão orientadas ao sucesso, a fazer dar certo, vencer, a se autotreinar, a estudar, a se melhorar. E eu gostei do jeito que você falou, a questão da colcha de retalhos, porque, dando continuidade justamente à tua história, uma das coisas que a gente mais ensina para as pessoas no branding é o quanto é importante você contar a tua história. E eu, por muito tempo, achava assim, cara, quem que vai querer saber da minha história? Só que é justamente isso. Eu comecei a ler biografia de bilionários e eu falei assim, cara, esses caras passaram por coisas como eu passei. Só que eu tinha vergonha de contar. Eu falei, se eu contar que eu trabalhei em videolocadora como assistente, eu não era nem o atendente. Eu era o assistente. O cara que rebobinava a fita. Eu ficava lá só rebobinando fita. Sei que um monte de vocês não sabem nem o que é rebobinar fita. Mas eu ficava lá colocando... Tinha inúmeros rebobinadores de fita. Você ficava colocando... Eu era o assistente. Eu era nem o cara que era o atendente da videolocadora. Mas e aí, você tá falando, como é que foi a tua trajetória de construir o teu próprio branding nessa caminhada? Então, a gente constrói em todas as ocasiões, né? E a nossa vida, eu falo que viver, na verdade, é acumular sucessos e fracassos, essa é a verdade. E a nossa marca pessoal é construída assim. A gente precisa potencializar, evidenciar isso. A nossa força vem da nossa história. E aí teve esse período, depois eu fui para a faculdade. Se eu não passasse numa universidade pública, eu não cursaria. E eu sempre fui muito decidida. Então, quando eu tomava uma decisão, e quando eu tomo até hoje, eu penso. Eu não sou impulsiva, mas eu penso rápido. Mas quando eu decido, eu decido. Eu realmente atravesso o mar, taco fogo nos navios e acabou. Isso essa é a Camila. Não é ensinado, né? Não, isso não é ensinado. Se cada uma das pessoas aprendesse a falar, cara, toma a decisão e vai. Mas se eu tomar a decisão errada, aprende a tomar a decisão rápido. Eu acho que você não ouviu essa parte da minha história. Eu fui,
cursei Direito numa das melhores universidades públicas do Brasil, a Universidade Federal. Cursei Direito lá. Falei, eu preciso dominar isso aqui para eu saber qual é a área que eu quero atuar. Então, eu trabalhei em Defensoria Pública, promotoria, estágio remunerado, sem remuneração. Depois eu fui para um escritório de advocacia, onde nós negociávamos só contratos bancários. Enfim, foi uma verdadeira escola, assim, foi incrível. Quando chegou no último semestre do curso, eu com o meu TCC pronto, lembro do tema, porque eu fiz o trabalho todo. Eu falo que eu fiz, porque tem muito universitário que não faz, tem nada contra isso, cada um. A conta vai fechar, é o que eu falo, a conta fecha. Então, cada um que cuide do teu, que cuide, que trate bem do tamanho do teu cesto da colheita, é isso. E eu lembro que o tema era terceirização fraudulenta no cenário bancário. E eu fiz o TCC, fiz tudo. Quando chegou no último semestre, falei, não é isso aqui. Não vou atuar no direito. Ah, isso você nunca tinha me falado. Você não sabia disso, né? Caramba. Não vou atuar. Não, isso é a informação mais preciosa que a gente tem para trazer para a audiência. Porque as pessoas, elas chegam em alguma situação, elas reconhecem claramente, cara, isso aqui não é para mim. Mas elas continuam mais 20 anos. Porque falam, cara, eu botei todo esse tempo aqui. Só que aquele tempo que você colocou são 4 ou 5 anos. Exatamente. E a pessoa às vezes vai passar mais 50 anos. Exatamente. E isso foi com o quê? Eu devia ter 20, eu entrei com 17 na faculdade, 21, 22. E aí eu olhei e falei, não é isso aqui. Horas de estágio concluídas, eu amava aquele universo. Eu acho que eu fui a acadêmica que mais acumulou horas, que eu adorava assistir júri. Júri, eu adorava. Eu me envolvia com Mas aquilo. eu acho que isso é o que mais incomoda as Sempre pessoas, gostei. né? Porque elas falam assim, nossa, você era muito boa no que você fazia. Sim. Mas não importa se você é muito bom. Eu também já fui muito bom em muita coisa. Exatamente. Que eu falava, cara, isso aqui não é pra mim. Mas não é que ele não é pra mim no sentido, tô largando. Não, é porque eu falava, cara, eu sei fazer. Eu faço muito bem. Exatamente. Mas eu sinto que não foi pra isso que eu nasci. Exato. E aí, naquele momento, eu falei assim, não é isso que eu quero. Vou abandonar. Eu tenho uma irmã do Tribunal de Justiça, eu tenho muitas pessoas da minha família, primos, que são desse universo jurídico. Então, eu tinha, assim, muita influência legal, tinha um escritório para trabalhar, tinha tudo. Imagino como foi bem-vinda a mensagem de que você falou, Você sabe que, agora eu posso contar uma verdade aqui? Não tem problema nenhum de contar a minha história. É o seguinte, eu não tranquei, eu jubilei, porque eu abandonei. Até hoje, eu acho que a minha mãe tem sonho assim, ela vai voltar ainda, vai terminar esse curso. Eu jubilei, porque eu decidi, falei, cara, não faz mais sentido, acabou, esse ciclo encerrou. Só que ali, eu já tinha voltado um pouquinho para o universo do empreendedorismo. Eu sou empreendedora desde os 12 anos, quando eu buscava o lençol, como eu contei lá no começo. Eu considero que começou ali. Isso que é o melhor, é trazer para as pessoas o quanto o empreendedorismo move a vida das pessoas e transforma, desde que você entenda que você está sanando, solucionando uma dor de alguém que precisa de você. Exatamente. Eu tomei a decisão, eu tinha começado em vendas diretas, numa multinacional americana. Posso falar a marca aqui? Posso falar o nome? Pode, fica à vontade. Na Mary Kay. Eu tinha começado lá, gostei daquilo, gostei da ideia de ganhar dinheiro ilimitado, que era o que nos vendia naquela época, né? E aí eu falei, olha, isso é bom, gostei disso. Gostei da liberdade. Por coincidência, eu tive lá na central da Mary Kay. Olha que legal. Eu tive um dia em Dallas lá, tinha uma... Eu já estive lá. Maravilhosa. Sim, eu já estive lá. Parece incrível. Um quartel-general mesmo. Sim, é incrível. Chama muita atenção. É incrível, aprendi muito. Inclusive, no dia que eu estive lá. Eu já estive lá. E aí, eu gostei dessa ideia. Sabia fazer o negócio? Não sabia. Entendia dos produtos? Não entendia. Mas tranquei o meu curso. Tranquei não, abandonei. Agora não tem mais esse segredo. E falei, agora sou eu com a minha carreira. Comecei. Todo mundo me chamou de louca. Eu lembro do dia que eu cheguei com a sacola de produtos na casa da minha mãe para contar para minha mãe. Minha mãe estava deitada numa rede, na varanda da casa dela. Eu cheguei com a sacolinha e falei assim, mãe, tem uma coisa para contar para a senhora. Eu comecei a vender esses produtos aqui, ó. E saquei e comecei a tirar.
Eu lembro exatamente da frase que minha mãe me falou. Minha mãe olhou Já bem no imagino. meu olho. Não, minha mãe olhou bem no meu olho e falou assim: Camila, você não tem jeito. Você gosta mesmo de vender alguma coisa. Aí ela lembrou de quando eu chegava com aquele monte de lençol e atrás do sofá da sala ficava um monte de lençol, porque eu vendia lençol para prefeito, para todo mundo da cidade. Todo mundo usava o lençol que a Camila vendia. Uau! E ela falou assim: não tem jeito, agora você vai vender isso? Não, você vai vender e vai dar certo, eu acredito em você. E dali já peguei minha mãe, passava o creme no pé da minha mãe era professora. É professora até hoje. E aí minha mãe tinha a mão ressecada, do giz, o pé ressecado, tudo. O primeiro resultado que eu tive foi na minha mãe. Então minha mãe usou o Excelente. negócio. Ter resultado Não, você tá bom na mãe é muito bom que você já conquista uma patrocinadora. Exatamente. Minha mãe começou a chegar na escola, o pé mais, né? O pé mais fininho, mais lisinho. Começou a fazer propaganda. Comecei a fechar grupo de consórcio, lá a gente chama de Muay. Comecei a fazer isso e fechava. Aí eu tracei uma meta de fechar grupos de consórcios, porque eu teria um fixo no mês. Sim, com certeza. Então Estratégia. então era com o relacionamento da faculdade que eu abandonei assim, porque não frequentava mais, ia terminar o curso mesmo, mas eu construí relacionamentos ali. Então fui nichando, fiz um plano, falei, olha, então aqui vai ter que entrar tantos nesse grupo, aqui tantos, aqui tantos. Então tudo sempre foi intencional. Eu sempre fiz tudo muito intencional. Que show. Resultado, com 10 meses de empresa, eu era uma diretora na multinacional. Uma diretora de vendas. Depois eu subi dentro desse cargo. Como diretora, com mais 8 meses, eu já tinha conquistado o meu primeiro carro cor-de-rosa, que é um troféu que a gente tem dentro da empresa. O carro é nosso, o carro é nosso mesmo. Passaram por esse processo. Foi incrível. Aí eu conquistei carro, aí eu conquistei viagens internacionais, joias, um bom salário, tudo que você possa imaginar eu conquistei. E às vezes eu falo assim, eu conquistei, as pessoas falam, foi fácil. Não foi fácil. Eu tenho muitas fotos assim, na estrada de chão. Eu lembro, Fabrício, que quando começou a pandemia, foi perto do carnaval, e eu tracei um plano de atender empresas. E eu demonstrava os produtos, não era mais na casa das pessoas. Eu fechava assim, era de 70, 80, 100, 200 pessoas. Nossa! Aí o que eu fiz? Eu sempre pensei muito grande. Eu investia na pronta entrega. Eu trabalhei os meus primeiros 6 meses, foi só para reinvestir dentro do negócio, porque eu comecei sem dinheiro. E aí eu investi na pronta entrega, eu tinha muita coisa de demonstrar, porque eu falei, cara, se eu conseguir atender 120 pessoas numa tarde, quantas pessoas vão poder comprar meu produto? E aí eu fui além, eu já fechava a própria empresa, comprava meu produto para presentear os colaboradores em data comemorativa e tudo. Então, eu sempre fiz tudo isso. E você chegou a uma média? Qual que seria a porcentagem assim que você vê que o pessoal tinha de fechamento? Porque para as pessoas que estão assistindo é muito importante, que às vezes a pessoa fala, eu não vou investir nisso, vai que não vende. E você fez justamente ao contrário. Sim, eu falo Você falou, não, eu vou investir porque eu acredito que vai vender. Exatamente. E é melhor eu já ter o pronto entrega. Primeira coisa que eu falo, que é o que eu sempre falei pro meu time, eu liderei mais de 1.000 mulheres aqui no Brasil. E aí o que eu sempre falava você sempre vai ter um resultado. O não você já tem. Então, não vem com essa historinha de que não tem isso. Daqui o resultado você já tem. Agora, a gente tem que trazer ele pra cima. A gente tem que levar. Chegou uma época que eu tive, sim, nas empresas, a cada 10 empresas que eu contactava, 8 fechavam a parceria comigo. Uau! E aí, como que acontecia isso? Relacionamento, conversa, tem que entender o que o cliente precisa, não é o que você precisa. Cara, isso você precisa frisar para entender verdadeiramente. Essa informação que a Camila trouxe é o mais importante. Eu vejo as pessoas começando o negócio e falando assim, eu vou fazer do meu jeito. Não é do teu jeito. Você vai usar a tua essência para você trazer o teu toque para aquilo. Mas você vai fazer aquilo que vai transformar a vida da outra pessoa. Da outra pessoa. Então, eu chegava para atender, a cliente tinha espinha e tinha melasma. Tinha acne e tinha melasma na pele. Melasma eu não lembro o que é. Mancha. E aí, às vezes a mancha era muito mais evidente do que a espinha. Batendo o olho a olho nu, era isso. Eu chegava e fazia algumas perguntas. Eu entendia que a mancha nem existia na cabeça daquela cliente. Era só a espinha aqui do queixo que incomodava ela. O que você vai tocar na nem dor? Nem tocava nos produtos, recolhia os produtinhos do melasma e trazia os da acne e resolvia o problema. Resolveu aquele problema, fidelizou. Aquele produto que o cliente vai comprar sempre, aí você entra com a maquiagem, com outra coisa, tal. Olha o quanto é importante isso que você está falando. Tem uma categoria de profissionais, eu não vou citar o nome aqui para depois não ter confusão em relação a isso, mas muitas pessoas vão identificar.
E eu já vi muitas pessoas abandonarem esses profissionais porque eles vão a esses profissionais procurando ajuda. Eles falam, nossa, eu fui no profissional para resolver um trauma e a pessoa me arrumou mais 5, 6 traumas. Então, uma coisa é você solucionar o que você está procurando. Exatamente. Outra coisa é você começar a ficar procurando problema onde não tem. Problema. Então, o que eu sempre fiz? Entender o problema do cliente e estudar. Nós tínhamos... Eu acho que teve uma época que nós chegamos a ter quase 300 produtos no portfólio. Eu engoli todos. Era então, de fórmula. Você tinha uma técnica que fez total diferença. Tudo, Fabrício, era tudo. Sabe o que eu fazia? Eu imprimia, porque eu sou da época... Quando eu comecei, não tinha WhatsApp. Verdade. Não tinha WhatsApp, entendeu? Não tinha hoje, cardzinho pronto, não existia. Eu imprimia escondido até, no lugar que eu trabalhava, que eu não podia pagar aquele tanto de impressão, eu precisava estudar os produtos. Imprimia a fórmula do produto, a ação, tudo. E ia no ônibus da faculdade, ali que eu passei pela transição, ia no ônibus da faculdade estudando um pouco do direito, um pouco já dos produtos e tudo mais. Depois, enquanto eu chegava na casa da cliente, eu ia abrindo ali e estudando. E aí, Fabrício, é um preço que as pessoas não querem pagar. A maioria das pessoas não quer. As pessoas entendem mais do time de futebol, mas não entendem do negócio na sua mão, que vai fazer você ganhar dinheiro. E eu não tô falando nem em realizar sonho das seus, não. Não tô falando em ter jatinho, não. Eu tô falando em pagar a conta no final do mês. Com certeza. Aí você pergunta pra pessoa, o que é mais importante pra você, minha família? Mas você vê que não é verdadeiramente o que acontece. Você tá fazendo tudo pra mudar a realidade da sua família? Você tá fazendo tudo mesmo? Será? Você tá 100% envolvido? Então tudo tem um preço. Eu fiz isso lá, cresci muito, conquistei tudo que eu poderia ter conquistado dentro dessa empresa. Só que nessa transição, eu me formei como consultora de imagem, comecei a atuar ali já nesse universo, comecei a atender algumas pessoas, comecei a ter muito resultado. Eu sempre me vesti muito bem. Quando eu comecei na multinacional, eu era muito jovem também. Então, como que você passa mais credibilidade, mais autoridade? Se eu fosse me vestir como uma menina de 21 anos, nada contra, mas cada um vai colher o que plantou. E aí eu falava, se eu me vestir como todo mundo se veste aqui, eu não ninguém vai querer comprar de mim ou da mulher que aparenta ser mais experiente. Não, vai comprar da outra. E eu preciso bater a minha meta. Eu preciso realizar esse sonho, eu preciso ter meu carro rosa, eu preciso ter isso, eu preciso. E foi aí que você começou a estudar essas 7 áreas que cada pessoa... 7 estilos que as pessoas têm? Foi ali que eu comecei a estudar os 7 estilos universais. Então, ali eu entendi que existiam 7 estilos universais. Eu já tinha sacado que eu não ia ficar muito tempo naquele universo ali da empresa, da multinacional na época. Eu falei, eu acho que isso aqui não... Esse ciclo tá começando a findar, sabe? Vai chegar uma hora que Deus tem algo maior para mim. E aí, já atuando na consultoria de imagem, eu voltei a ter esse tato, esse refinamento para o olhar mais técnico de uma roupa, de editar um look, de editar uma roupa e tal. E eu lembrei de uma coisa, Fabrício. Nos meus momentos de oração, eu sempre tive uma vida de muita intimidade com Deus, sempre orei demais. E aí, nos meus momentos de oração, o Senhor começou a me trazer parábola dos talentos e tudo mais. E eu falava, mas o que Deus está querendo me falar? E aí eu lembrei que eu cresci desenhando roupas e costurando roupas numa máquina de costura que minha avó tinha. Minha avó não era costureira, mas é que naquela época, pensa, avós cearenses, 12 filhos, a roupa tinha que ser feita em casa. Então minha avó tinha uma máquina para fazer a roupa da família, não era costureira. Caramba! E tinha uma máquina lá, essa máquina existe até hoje na sala da casa da minha mãe. Foi onde tudo começou, a máquina tá lá. E aí eu lembro que eu era tão pequenininha, eu desenhava, pegava resto de retalho e fazia roupas para as bonecas, para mim. E eu lembro que a preocupação da minha mãe eram 2 preocupações quando eu era criança. Eu quase traumatizei por causa disso. Uma era de costurar o dedo na máquina, que meu dedo era muito pequenininho. Eu lembro assim da minha mãe, eu costurando minha mãe no meu pé, falava, essa menina uma hora vai costurar o dedo. Porque era muito pequenininha, eu era pequenininha. E era aquela máquina que você pisa, assim. Então, não sei se você não deve conhecer isso, mas era uma máquina antiga que você pisava. Sim, conheço. E meio que vai no embalo do pé, né? E eu ia com o pezinho, pá.
E a outra preocupação minha mãe tinha era costurando na mão de uma agulha entrar e entrar e dentro você de mim. acaba... Ia acabar. Então eu lembro da minha mãe cuidando dessas duas coisas, porque eu realmente era muito pequena. E aí, nesse período da transição da multinacional para trabalhar exclusivamente com a imagem, eu lembrei desse talento. E aí eu falei assim, Deus, essa conta vai chegar. Porque isso aqui eu não busquei. Eu nasci com esse refinamento do vestir. O dom do vestir, ele nasceu com a Camila. Fabrício, não faz sentido nenhum. Uma menina que cresceu na realidade que eu cresci. Roça, interior do Mato Grosso do Sul. Nunca tinha visto uma revista de moda na vida. Nunca. O máximo que eu vi era novela. Não existia isso lá. Uma cidade com menos de 10 mil habitantes. Não tem nem rotatória. Quem dirá semáforo. Então não tinha essas coisas. É muito interessante o que você está falando, porque quando você estuda a história da Chanel, ela tem uma história muito parecida com a tua. A história da Louis Vuitton é a mesma coisa. Improvável. Isso é improvável. Eu tô arrepiada aqui. Porque isso é improvável. Não faz sentido nenhum. Hoje eu paro e olho pra minha história e falo, como é que eu sei de coisa? Hoje, Fabrício, eu tenho alunas em cursos que eu dou, que se formaram na Europa. Elas se formaram lá e hoje vêm passar por curso comigo. Quando eu encerro essas aulas, eu só olho para cima e falo, Deus, eu não tô entendendo ainda onde nós vamos chegar. Por quê? Quando Deus coloca algo para realizar na tua vida, não importa o tanto de volta que vai dar. Só que tem uma coisa, você tem que dar as voltas. Eu não sou a pessoa que chega, eu poderia ter começado a falar assim, teve um dia, Fabrício, que Deus falou assim, abandona tudo, vai lá, volta a desenhar, volta a atender as pessoas como consultora, volta a fazer isso. Eu não acredito nisso. Cara, eu fico muito feliz que você esteja falando isso, porque eu falo para as pessoas, no início me incomodava, porque eu ouvia as pessoas falando assim, então Deus falou comigo e aí eu fiz tal coisa. E eu falava assim, cara, mas eu devo ser o pior dos cristãos, porque Deus não fala comigo. O Wi-Fi tá falhando aqui. O Wi-Fi é errado. Era para conectar no 5G, eu conectei lá no antigo, lá no, como é que era, no Edge, né? E aí eu falei, não tá chegando esse sinal. E eu comecei a entender, que até prestei atenção na maneira que você contou, quando você começou a sentir, você falou assim, eu sinto que tá num momento de transição que eu vou fazer outra coisa. Então não foi assim que Deus chegou e falou para você, ou entregou um manual, mandou um WhatsApp, né? Não. Até a gente tem que analisar. Um negócio bem engraçado. Baixou o download da hora. Orando, daí a pessoa falou assim, Deus, me dá um sinal de que você recebeu a minha oração. Daí apareceu a foto da nuvem com 2 tracinhos azuis. Essa foi criatividade. Boa. Então, não é debochando, mas é que realmente, poxa vida, Fabrício, se a gente for parar pra pensar, são quase 15 anos que eu tô rodando, começando, mas tendo resultados satisfatórios em tudo que eu fiz. No banco eu batia saí de lá com a cabeça erguida, trabalhei 3 anos lá, saí com a cabeça erguida. Saí do universo jurídico com a cabeça erguida. Saí, quando eu entreguei o meu cargo na multinacional de cosméticos, o povo chamou de louca. Você tá doida? O que tá... E agora, como é que vai ser? Eu perdi seguidor. O bicho pegou. Mas você sabe que até isso é legal que você está falando, porque quando você fala em personal branding, ou quando você fala em construir o seu branding, ou arquitetura de branding, ou rebranding, as pessoas não conseguem perceber, até porque o termo branding não é bem compreendido no Brasil. Você não tem uma tradução direta do que é o branding. As pessoas traduzem como marca, mas daí a marca pessoal também não traz exatamente a essência. Eu trago essa essência como você falou. É aquilo que você é e que você propaga. E aí a tua história traz memória e significado para cada coisa que você faz. Então não tem como você quantificar, qualificar para uma pessoa, nossa, como que você deixou essa empresa? Quando eu deixei a última empresa que eu trabalhei, foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com você. Como que você deixou a empresa tal, no melhor lugar do mundo, no melhor avião do mundo? Eu falei, cara, eu não estou menosprezando. Deus sabe que eu sou grato pelo que eu construí. Exatamente. Mas o avião não é a minha vida, não é a minha história. Aquela empresa não é a minha história. Eu fiz o meu melhor lá. Eu entreguei o meu melhor. E eu já vi pessoas que falam assim, mas você era o que era porque você estava na empresa. Eu falei, não,
Eu sou o que... Eu me lembro do Popeye. Eu sei, não é da tua época, porque eu não tenho idade para ter assistido o Popeye. O Popeye falava assim, eu sou o que sou e é isso que eu sou. Aí na época eu achava engraçado. Hoje eu percebo que tinha muita sabedoria. Exatamente. Desde aquela época ele ensinava as crianças, eu sou o que sou e é isso que eu sou. E é isso que eu sou, exatamente. E a gente precisa encerrar os ciclos de cabeça erguida. Com certeza. Entendeu? Não tem que dar satisfação. Porque no final das contas, Fabrício, quando você mais precisa, são poucas pessoas que vão estar ali para te dar o suporte. São poucas. E eu lembro que quando eu decidi sair, eu acho que eu fui uma das poucas. Não vou dizer que eu fui a única do Brasil que fez isso. Mas eu decidi sair, então eu comuniquei as pessoas, comuniquei minha equipe, eu fiz reuniões de transição para entregar as pessoas, né, as profissionais que estavam ali na minha descendência. Eu me preocupei com as vidas que estavam ali. Isso é o principal. Então, isso é marca. Você enxerga isso é marca vida. pessoal. Você não enxerga como... Isso é marca pessoal. Como uma pessoa isolada. Exatamente. Ou como que ela ocupa o cargo, a patente ou o crachá. Sabe por quê? Eu sabia dos sonhos de cada pessoa que tinha na minha descendência. Uau! Eu fazia planejamento individual. Era quase uma terapia aquilo. A gente tava trocando uma ideia antes, né? Até da gente começar o podcast, você tava falando da amizade que você tem com o Nésio. E então você conhece o Diego, né? Que faz a parte de branding. Diego, conheço demais o Diego. E aí, cara, o dia que ele me falou a primeira vez que ele enxerga as pessoas como marcas vivas, eu falei, cara, você definiu a melhor maneira de dizer o que seria o branding. Marcas vivas, exatamente. Vocês são marcas vivas. Aí você vivas. consegue entender que é a tua marca como pessoa. Mas por muitos anos me trouxe muita dor, porque a pessoa... Assim como tem a pessoa que é o quietinho, que é o como é que se diz, o tímido, exatamente. o que fala baixo, eu era o intenso. O cara expansivo. Aquele que, nossa, você é muito audacioso, você é muito corajoso, você é o cara que se projeta muito. Você precisa falar alto, assim, falar com essa voz que projeta, assim, e tal. Falei, cara, hoje eu vejo que coisa que me trouxe muita dor na infância é o que fez com que a gente tivesse hoje aqui no podcast, é o que me faz ser um bom interlocutor, que me faz ser um bom palestrante, um bom treinador, que eu já tinha essa presença de comando. Com certeza. Não é eu ter 4 faixas ou ter recebido o título de comando que me fez isso. Foi justamente eu ter voz de comando e presença de comando desde a minha infância. Desde a infância. E isso está ligado ao seu estilo, certamente. Sim. Ao seu estilo. Então, quando a gente vem pro universo da imagem mesmo, Fabrício, e eu adoro quando o Diego fala que nós somos marcas vivas, e eu falo o seguinte, toda marca marca. E como é que você está marcando? Por onde você passa. Tem gente que está marcando bobeira, né? Marcando bobeira. Porque a imagem, ela faz algumas coisas por cada um de nós. Uma das coisas que a imagem faz, Fabrício, a imagem nos posiciona. E aqui eu vou contar uma historinha. Outro dia, eu estive em Interlagos, assistindo uma corrida de carro. É incrível. Incrível. Eu gosto. Primeira vez que eu estive lá, não imaginei que energia. Eu gosto desses esportes mais... que envolvem muita adrenalina. Como diz meu treinador de boxe, fala assim, Camila, isso não tem nada a ver com a imagem que a gente vê na rua, E eu chego lá, eu detono ele. Ele fala, meu Deus! Então, eu gosto. E quando eu estive lá, eu lembro que eu cheguei e falei assim, nossa, isso aqui eu vou trazer muito aprendizado daqui pro meu atendimento de imagem. Vai acontecer muita coisa, vou agregar muito. E a primeira coisa que eu aprendi lá foi com a volta de apresentação. Porque você vê a volta de apresentação lá, é diferente de você ver na TV. Opa, essa eu queria aprender, eu fiquei porque eu também já vi, mas eu fiquei bem acho pertinho. que eu não captei o que você captou. E aí, na volta de apresentação, eu vi que os pilotos, eles eu já via isso pela TV, mas lá, eles se impõem, eles se posicionam no sentido de aqui quem manda sou eu. Então, ele só falta andar em 2 rodas. É muito legal. E aí, lá naquele momento, eu falei assim, gente, a imagem faz isso pela gente. Sabe por quê? Porque nós temos, Fabrício,
só 3 segundos para causar uma primeira boa impressão. Todo momento da nossa vida, a gente tá numa volta de apresentação. Entrando no elevador, volta de apresentação. Indo buscar o pão na padaria, volta de apresentação. Aqui no podcast, volta de apresentação. É uma volta de apresentação. Indo treinar, volta de apresentação. Indo na igreja, volta de apresentação. Na hora eu falei, é isso. A gente tá em constante volta de apresentação. Como é que nós estamos nos posicionando no dia a dia? Como que está a imagem? Você não tem que buscar o teu pão de manhã, num domingo de manhã, num salto 15, se for mulher, ou um homem vestido num costume. Não precisa disso. Mas precisa estar coerente. Você falou costume e agora eu lembrei. O colega me ligou esses dias e falou, Fabrício, você que é um cara aí, que é um cara fino, um cara... Eu falei, opa, fico me sinto lisonjeado de ser... Não, ele falou, você é um cara elegante, cara, você é um cara que entende. Aí eu falei, sim, mas diga o que você quer saber. Ele falou, eu não lembro o nome daquele negócio lá que esses dias eu aprendi, que é quase igual um terno, mas daí não tem o colete e tal. Como é que é? Eu falei, é o costume. Ele falou, tá vendo? Eu sabia que você sabia. Exatamente. Então agora você também já tá sabendo. Você não precisa ir nesse nível. Mas você tem que bem... Vou te dar os parabéns, porque a maioria dos brasileiros não sabem o que é um costume. A maioria não sabem. Por isso que eu estou aqui. E por isso que o cara me ligou, né? Eu falei, por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui. Então ali eu aprendi. A imagem nos posiciona. A imagem abre portas. Quando eu estou entrevistando, estou tomando um café com um potencial cliente, um dos principais motivos pelos quais eles buscam uma consultoria de imagem é justamente para acessar novos ambientes. Ou quando eles buscam até uma ascensão na empresa que trabalha, uma promoção, enfim, quando está em transição, no relacionamento também, as transições marcam atualizações da nossa imagem. Se você for parar para pensar, quando você passou por transição profissional, quando você era solteira e se casou, quando os filhos cresceram, que aí você volta a ter uma vida mais ativa com a esposa, tudo mais. O comportamento do nosso guarda-roupa, o corte de cabelo, a barba, as coisas mudam. Totalmente. Uma coisa que eu não propago assim intencionalmente para as pessoas, porque às vezes eu vejo que muitas pessoas tomam isso como arrogância. Mas eu ocupei 3 cargos nessa empresa em nível de diretoria. Eu não era o diretor, mas eu trabalhava diretamente com alguma posição que era uma posição que requeria confidencialidade e altíssima confiança na capacidade que você tinha para exercer. Então, eu trabalhei na área de fator humano. Eu comecei, na verdade, pelo padrão de voo, né? Que é a área que faz toda a análise de qual é a padronização que você vai utilizar na empresa. Então, nessa área que é chamada de Flight Standards, eu trabalhei na área que fazia a análise de LOSA e que depois a gente mudou para um outro nome, que era um nome interno da empresa. Depois eu passei para a área de Safety. Depois da área de Safety, eu trabalhei concomitantemente Safety e fatores humanos na mesma empresa. Mas porque eu gostava. Só que as pessoas que olhavam de fora falavam assim, nossa, tem necessidade de você ser megalomaníaco, assim, de ocupar 3 cargos ao mesmo tempo? Tomava muito tempo, gastava-se muita energia, mas eu gostava de fazer. Porque na área de fatores humanos, eu gostava de entregar para as pessoas justamente a essência do ser humano. Na área de segurança de voo, eu não queria punir as pessoas, mas eu queria entender o que levava as pessoas a cometerem erros que elas já sabiam como deveria fazer. E eu tenho certeza que você vê isso na imagem também. Sim. Não era isso que eu queria ter feito, não era assim que eu queria me portar. Mas é o jeito, e muitas vezes tem a ver com o que você falou. É a essência da pessoa. Exatamente. Às vezes ela está ocupando um cargo, uma posição, que não era para ela estar lá, ela não gosta de fazer. Exatamente. E aí ela comunica inconscientemente da forma errada. Mas eu falei tudo isso por quê? Porque você falou em algum momento que você mudou a maneira que você se vestia. Sim. Não era exigência da empresa, mas eu falei assim, cara, eu acho que para o cargo que eu estou ocupando, eu vou estar muito bem, muito melhor vestido se eu adequar o meu guarda-roupa. E aí eu fiz um rebranding sem saber que aquilo era um rebranding. Era um rebranding. E eu passei a utilizar costumes, eu passei a utilizar coisas mais refinadas, mais requintadas. E aí eu entendi que não tinha nada a ver com não ser a sua essência. Exato. É você entender que você evoluiu, que você progrediu. Exatamente. Você está num outro nível. Exatamente.
A imagem, eu lembrei de uma coisa aqui, só concluindo, já vou falar sobre o destino da imagem. Então, ela abre portas. E aí tem uma história aqui de algo que eu vivi que foi muito bacana. Foi muito interessante. Nesse dia eu falei, olha, tá vendo só como que a imagem faz muito por nós. Outro dia eu ia fazer uma participação num evento. Eu cheguei um pouco atrasada. E era um evento de uma pessoa muito conhecida, enfim. Então, era bem rigoroso. A entrada era bem rigorosa. Quando eu cheguei, o meu nome não estava na lista. Mas já estava acontecendo, eu não consegui contactar ninguém ali naquele momento. Só que eu cheguei, Fabrício, eu tenho uma coisa comigo. Eu preciso chegar sendo a pessoa mais coerente, só que a mais arrumada. Uau! De qualquer... Não. Total diferença. Se você me encontrar na academia, você vai me encontrar assim. Se você me encontrar na padaria, você vai me encontrar assim. Se você me encontrar em qualquer lugar. Ah, Camila, mas não é difícil? É difícil. Só que passar uma imagem distorcida é difícil. Perder uma venda é difícil. Por você estar desleixado, sabe? Deixar de muitas vezes alegrar a vida das pessoas. Porque a gente gosta de estar do lado de quem é bonito, bem arrumado. A gente não gosta de quem tá do lado de quem não se cuida. Não tá nem aí pra própria aparência. Se a pessoa não tá nem aí pra ela, vai estar pra mim? Não vai. Então, eu cheguei nesse dia, eu cheguei na portaria super rigorosa, eu já cheguei na presença de comando assim, ó, exalando, pisei, todo mundo começou a olhar. Na hora que eu cheguei, eu falei meu nome, aí eles falaram, o nome da senhora não está na lista. Aí eu só olhei e falei assim, como não? Fui educada, como não? Como o meu nome não vai estar na lista? Como assim o meu, a Camila Rocha? Eu falei, como não? A mulher ficou até nervosa na hora. A mulher falou assim, peraí, começou a mexer papel, começou... Ela falou assim, mas a senhora é o quê? Aí eu falei, eu vou fazer uma participação no evento. Não, pode liberar, libera. Aí veio um segurança, me conduziu até o evento, foi aquilo tudo. Fabrício, foi só a minha imagem. Isso acontece sempre. Isso acontece sempre. Então, ela abre portas, sim. A imagem abre portas. Foi uma historinha, poderia... as pessoas podem falar, pode usar isso pro mal. Pode. Poderia ter usado, mas cada um... eu falo que é igual dinheiro, né? O dinheiro só potencializa aquilo que você tem dentro de você. Então, jamais vou usar isso pro mal. Mas ali naquela ocasião que eu realmente não dava pra contactar ninguém, precisava entrar com urgência, eu usei a favor. A imagem não foi só o que eu vesti, foi o meu tom de voz, foi como eu conduzi a situação. Às vezes a gente passa por uma situação e a pessoa fica tão... que piora. Piora, com certeza. Então, respira, seja elegante diante de todas as situações. Porque a elegância, embora seja um dos 7 estilos universais, ela é construída com atitudes. Mas olha, o que você falou é tão verdade que uma vez um amigo meu, eu tive que rir depois com ele, porque ele foi tão sincero. Ele falou assim, Fabrício, parabéns, hein, cara? Você tá sempre alinhado, cara elegante, assim. Eu falei assim, é o meu natural, eu sempre fui bonito. Ele falou, não, também não precisa exagerar. Eu falei que você tá elegante. Ser bonito é outra coisa. E é verdade, às vezes não necessariamente pelos padrões que alguém considera, você pode ser considerado uma pessoa bonita. Mas se você estiver elegante, a pessoa reconhece um refinamento em você. Com toda certeza, com toda certeza. A mensagem que você passa é outra. Com toda certeza. E a elegância, o interessante dela é que ela transmite uma certa autoridade, credibilidade, confiabilidade, mas ela também é acolhedora. A elegância, ela tem essa coisa do... Eu gosto de estar perto de uma pessoa elegante. A pessoa elegante inspira e atrai. Isso é interessante. A elegância é um dos 7 estilos universais. Eu gosto de introduzir um pouco desse estilo nos projetos masculinos e femininos e corporativos também, que eu também sou consultora de imagem, pessoa jurídica. Eu gosto de introduzir justamente por isso. Porque a elegância é algo que... Quando você fala de conexão e confiança, é o segredo do sucesso. E você sabe que quando a Ana... a Ana já conhecia a Grace há bastante tempo. Um dia a Ana me apresentou a Grace, mas a gente não tinha o relacionamento com a Grace. A gente foi tendo esse caminhar. E um dia a gente estava num evento com ela e a Ana estava do meu lado, ela olhou assim e falou, nossa, Fabrício, mas
a bicha é bonita, né? Ela tem um negócio que eu não sei dizer. Tem um... E eu falei, ela tem essa presença de comando, a elegância, mas eu acho que ela tem uma doçura natural, que é um negócio que é difícil de explicar. Ela consegue ter presença de comando com doçura. Até queria que você falasse, aproveitando sobre arquétipos, né? Sim. Você pode ser esse arquétipo governante, que eu chamo de comandante, até porque a minha área sempre foi na área de comando, e não deixa de ser um comandante. O comandante é um governante. Mas ela tem o amante junto, né? Que é você conectar com amor. Então ela fala pra você um negócio. A minha prima tem isso também. Ela fala pra você um negócio que você fala assim, nossa, se fosse eu falando ia soar como se estivesse dando uma porrada. E aquilo entra. Mas entra com um amor, com uma doçura tão grande que a pessoa fala assim, isso que ela falou é o que eu tô precisando. Exatamente. E por que você sentiu isso? Ela passou pelo processo de consultoria comigo, e a gente chegou nesse ponto. Ah, você consegue fazer essa calibração. Sim, a consultoria faz isso. A consultoria faz isso, porque o arquétipo, ele precisa conversar com o estilo. Os 7 estilos universais estão altamente ligados à personalidade, padrões de consumo, enfim. Então, quando a gente pega estilos, e o universo dos arquétipos, tem gente que trabalha 21, 12, mas tem mais de 100, tem muitos arquétipos. Nossa, excelente isso que você está falando, sabe por quê? A maioria das pessoas não sabe nada sobre arquétipo, e não é uma ciência nova. É uma ciência que Jung criou bastante tempo atrás, então eu queria que você desmistificasse isso, porque até o termo é esquisito, né? Quando você fala arquétipo, a primeira vez que eu me deparei, eu falei, nossa, dá até esquisito, né? Dá assusta. Então, arquétipo nada mais é do que como a gente registra a pessoa na nossa mente. Se for falar de uma forma breve, para que todo mundo entenda, então, quando você pensa em super-homem, já pensa em uma pessoa, aquela jornada... Empoderada. Exatamente, né? E que está disposta a fazer qualquer coisa por uma causa. Então, Fabrício, hoje o universo dos arquétipos está muito ligado ao branding, e as pessoas confundem muito. Então, hoje eu vejo pessoas me procuram e falam assim, né, durante a consultoria, o cliente fala, eu sou herói, e eu quero evidenciar esse arquétipo. Por que você quer? A gente sempre vai no porquê e tal. Quando eu faço algumas perguntas, às vezes eu descubro que o cliente não está disposto a entregar, por exemplo, a marmita na comunidade. O herói faz isso. Você é o cara que vai lá e entrega, ou você é o cara que paga a marmita, que doa as marmitas para o projeto entregar? Os detalhes, então as atitudes, sim, tudo isso. Porque um projeto de consultoria de imagem, Fabrício, ele tem que ser muito coerente. O estilo conversa com o arquétipo e tudo mais. E aí, durante a nossa vivência, a gente transita dentro de alguns arquétipos, tá tudo bem. Eu trabalho isso com ligação, inclusive, com o acompanhamento da fala, da oratória. Então, quando a gente começa o branding vocal com a fonoaudióloga, eu já passo os arquétipos que o cliente busca, os que eu vi, que realmente fazem parte dele, porque às vezes a gente acha que é uma coisa e não é. Então, eu passo isso e aí a gente traz isso até pra voz, o tom de voz, tudo, a gente trabalha tudo. Então o arquétipo é muito importante, porque como eu falei agora há pouco, toda marca marca. Como você realmente quer ser marcado e como você veio ao mundo também para ser marcado, que a gente não pode construir um personagem. Com certeza. Eu vejo muito profissional hoje em dia usando arquétipo para construir um personagem e não é isso. E eu noto também, já que você tocou no assunto, eu vejo que as pessoas falam assim, as pessoas confundem quem elas são com o papel. Mas isso, depois de muito estudo, eu percebi, e até me confirme se você percebe, porque percepções é aquilo que a gente sabe, né? De repente, a minha percepção não é a tua. Eu percebi o que acontece. A pessoa se prende a um papel porque ela tem vergonha daquilo que ela verdadeiramente é. Mas talvez foi pelo que você falou. Não deixaram ela ser quem ela era verdadeiramente. E aí, como você não extrai a essência, ela continua vivendo aquele papel de proteção. Tipo, se eu voltar a ser quem eu sou verdadeiramente, vai envergonhar, porque lá na época do passado alguém falou que eu era isso, que eu era aquilo. E é como eu falei, eu sempre tive essa intensidade. Exatamente. Mas por muito tempo eu fui criticado. E aí chegou uma hora que eu, fui baixou diminuindo. Exato, assim, não... Esse é o problema, né? A gente permite que aconteça isso. Então a gente precisa realmente entender o porquê, entender o destino. Eu falo,
Hoje a gente fala muito de look. Ai, um look, edição de look, look. Faz parte do meu universo. Eu também posto lá meu look do dia, todo dia, faz parte. Mas eu falo uma coisa para os meus clientes, para os meus seguidores, para todo mundo. O look precisa de um destino. Sem dúvida. O que as pessoas me procuram? Camila, eu tenho um casamento assim, não consigo me vestir. Eu vou ter uma entrevista de emprego, não sei me vestir da forma adequada. Que cor usar? Eu preciso usar um terno ou só um costume basta nessa ocasião? Como que é isso? A minha barba tá boa ou não tá? O corte de cabelo. Será que eu tiro o cabelo branco? Será que eu deixo o cabelo branco? As pessoas me perguntam tudo isso e eu falo, peraí. Por que você quer e onde você vai chegar? E onde você vai chegar não é nem pensando no que hoje todo mundo fala de propósito e tudo mais, é o destino mesmo. Porque um look perfeito, um look persuasivo, ele tem elementos objetivos e subjetivos. Começa por aí. Então, Fabrício, suponhamos que você recebeu o convite para um casamento, você vai ser padrinho de casamento, só que esse casamento é lá no Rio Grande do Sul, no mês de maio. Como é que vai estar o clima? Vai estar ali no limite, ali pro frio. Frio, como a gente diz lá no Mato Grosso do Sul, um frio da pega. um frio de lascar, né? Vai estar aquele frio. Então, o que são os elementos objetivos? Não depende do Fabrício. Não depende da Ana. Não vou pegar teu exemplo, não, que o da Ana seria melhor. Mulher que é vestida, enfim. O homem, a gente já sabe que padrinho de casamento certamente vai ser um terno. Isso. Talvez um costume, não dependendo do dress code, mas um terno, normalmente. E aí, aí vai estar frio. Tá. Os elementos objetivos independem da sua vontade. Eu não vou fazer uma mala planejada para um cliente que tem um destino pro inverno colocando roupa curta, biquíni. A não ser que tenha a piscina aquecida, ok, gente, mas vamos pensar bem, não vou colocar roupas de verão, entendeu? Então, o clima, o horário, é dia ou é noite? Como que eu vou indicar a maquiagem para essa mulher? Como que eu vou indicar a cor do sapato adequado para o homem? É dia ou é noite? Então, isso aqui não depende do seu gosto, depende das condições. Qual é o dress code do evento? Né? Às vezes não precisa nem de terno, às vezes não precisa nem de longo, às vezes não precisa... Se tornou bastante moderno, né, para casamentos, até dress codes alternativos. Alternativos, né? Bastante... Os consultores de imagem piram com tudo isso. Enfim, mas, então, existem os elementos objetivos. No dia a dia é a mesma coisa. Se você trabalha numa empresa que tem um código de vestimenta, Fabrício, você não tem escolha. Você tem que seguir o código de vestimenta. E eu recebo, às vezes pessoas falam, eu não gosto, muda de empresa. Não gosta, muda. Você não vai mudar o código. Então, é tudo. Você tem que analisar as condições. Eu recebo muito, né? Quando eu tô fazendo live, as pessoas falam, eu sou professora, e é feio professor e dar aula de short? Eu falo, depende. Por quê? O que é sexy ou vulgar pro carioca não é ou pode ser para quem mora lá na região sul, entendeu? Não, e depende também muito da cultura que está implícita exatamente, na cultura então depende. E aí depois nós temos as condições subjetivas, que são os seus desejos. Então, se é uma mulher, a Camila, eu não gosto de usar roupa curta. Então então você não gosta de usar roupa curta, vai ser um longo. Não gosto de decote, então teu modelo não vai ter decote. Eu não gosto de acessórios grandes, não gosto de penteado preso. Vou ser madrinha de casamento, então vou dar opções para ela de penteados soltos. Então, um look, ele precisa de destino. Toda semana eu organizo os meus looks da semana. Eu ensino, no começo, durante o processo, eu faço isso para os meus clientes recebem um e-book com todas as possibilidades de looks que tem dentro do guarda-roupa deles. Isso é muito bom, né? Eles recebem um e-book. O visual no início conta todas muito, as combinações. Você não vai saber como fazer. Exatamente. E a agenda dos clientes que eu atendo normalmente é muito corrida e às vezes não são nem eles quem fazem as malas. Então, com o e-book, eu já mando, já deixo descrito. Opções, as combinações para palestras, para reuniões de negócio, para jantar de negócio, para eventos, para final de semana com a família, para ir ao cinema com os filhos. Eu já separo, eu entrego esse documento com as combinações reais do que ele tem no guarda-roupa já, assim. Então, se ele tem alguém da casa que organiza os looks para ele, tudo certo, a pessoa faz a mala, ele chega lá, dá tudo certo. Ótimo. E aí eu fiz isso, inclusive eu fazia isso com a Grace. Quando eu morei em São José do Rio Preto, todo domingo eu ia na casa dela, a assessora dela me passava a agenda, e aí se ela tinha gravação, se ela tinha tudo,
tudo, Você já tudo. tinha tudo detalhado? Como ela ia Tudo. usar. Quando tinha mala, que a Grace, ela gosta de participar de alguns processos ali. Ela delega e acompanha. Mas tinha semanas que a pessoa que ajuda ali na casa, que montava a mala, que fazia tudo mesmo. Então eu separava tudo, deixava o look com acessório separado. Eu faço isso hoje com as minhas roupas. Como que eu faço? Eu olho a minha agenda, eu olho o clima e separo. Eu tenho uma arara separada na minha casa, fora do guarda-roupa, e eu separo tudo que eu vou usar naquela semana. Uau! Que fantástico. No Já imaginou você domingo, conseguir eu já fazer separei a roupa todo de esse- hoje, tudo. Eu separo tudo. Por quê? Quando a gente tem o destino, a gente poupa tempo. A gente faz as combinações e acabou. O que a consultoria de imagem faz? É muito profundo. Por quê? Eu monto os looks, eu entendo a logística da casa, porque se o cliente tem um trabalho que precisa de uma roupa mais refinada, roupa social todos os dias, mas a logística da casa dele não permite isso, o dia de lavar a roupa, o jeito que lavam a roupa, que passam a roupa, eu já sento e falo, olha, nós vamos investir na tua imagem, a gente vai comprar algumas roupas, Você vai nós ter que vamos aprender primeiro, até a então forma vamos que primeiro você vai ajustar aqui, aí eu volto, aí eu Excelente. entro com indicações, tem cliente que eu indico o serviço de lavanderia e tal, Excelente isso. não indico a lavanderia específica, mas eu falo, olha, existem as lavanderias que vão fazer isso por você, por quê? O mais importante pra mim, Fabrício, é ter o resultado positivo lá no que o cliente busca quando ele procura uma consultoria de imagem. Então, se um crescimento no relacionamento, vou trabalhar pra isso. Se é profissional, vou trabalhar pra isso. Se é social, se é familiar. O que acontece muito, muito, muito. As roupas de ficar em casa com a família são as piores. Sério? A pessoa tá com aqueles... A maioria dos clientes não tem pijama. E aí é onde eu gosto muito de lembrar que é tão lindo falar que a família é um motivo, mas lá no trabalho você está na melhor imagem. E No às vezes social em você tá na casa melhor você tá imagem. largado. E em casa você está largado. Ah, mas eu gosto de conforto. Mas eu tô falando de estar assim, tudo fora do lugar, incoerente. Horrível a imagem, tudo desconstruído. Eu também gosto de conforto. Inclusive, eu sou conhecida como a consultora de imagem que mais aparece de pijama nos stories. Porque eu apareço muito de pijama, mas o meu pijama é adequado. É adequado. Meu pra pijama você eu passar consigo a receber imagem. uma visita a qualquer momento, é um pijama adequado. Eu gravo meu story, chegou alguém em casa todo de pijama, tá tudo certo. Então é isso, é uma marca pessoal forte, convincente. Ela precisa ser coerente em todas as Até situações. tem uma amiga minha, a Luana Carolina, você deve conhecer, a filha da Lu. E a Lu até teve aqui no evento da Grace. E ela usa pijamas a muito Luana. bonitos. A Luana. Conheço a Luana, E aí você falou ela agora mesmo. e aí eu vejo que ela faz lives matinais. Pijamas, Pijama, os fazendo ali com moletons os da moletons. Por quê? Porque pro público dela, aquilo ali é tudo. Porque a qualidade do que ela tá apresentando faz uma diferença. O conteúdo dela é para estudantes, né? E você percebe que a pessoa tá ali no ambiente natural dela. Imagina como é que eu Exatamente. vou dizer, acabei de acordar, tô aqui, tô fazendo um café, gente, aí vou falar pra você numa live às 6 da manhã, e a pessoa tá assim, que nem você tá hoje, toda produzida. Não, eu ia falar exatamente Não passa isso. essa Principalmente credibilidade. para o público, pro destino dela. O Isso, destino é o claro. público, pro Sim. destino. Ela chegar com um blazer, Naquele toda horário, maquiada, 6 da toda- manhã. não, É a o realidade. pessoal vai olhar e falar assim, o que essa mulher tá... Nada a ver. Assim como se eu me apresentasse da forma na qual ela se veste para uma consultoria corporativa O online, público já não ia entender. nossa, as pessoas iam olhar e falar assim, quem é essa mulher aí de moletom ou de pijama vindo? Então, é o destino. O destino é muito mas uma importante. outra coisa que chama muito atenção é o fato que hoje ela tá quase se formando em faculdade de business. Sim, E eu amo assim a transformação que ela passou. sim. Você aham. vê que daí ela muda totalmente, ela continua com a mesma doçura, mas a imagem que ela Sim. propaga hoje já é de uma mulher de negócio, uma Com mulher dinâmica, certeza. uma mulher que realmente sabe aonde quer chegar. Camila, a gente podia ficar aqui mais umas 3 horas falando, né? Assunto é o que não falta. Eu vou deixar o contato da Camila no descritivo para você também poder entrar em contato com ela, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para a audiência, principalmente quem está procurando trabalhar essa imagem interna, externa.
Bom, a melhor mensagem que eu poderia deixar para você hoje aqui é a seguinte. Primeiro, você se conhece. Depois você se veste. Por que isso? Quando a gente faz o contrário, você investe errado. Você acumula roupa com etiqueta no teu guarda-roupa. Você se endivida, você compra o que você não precisa, você compra o que não serve, você compra o que não gosta. Você se sente desconfortável. Você já se sentiu desconfortável em algum ambiente? Você se sente super desconfortável porque você não se conhece de verdade. Então, o processo de consultoria proporciona isso. Não só o processo de consultoria. Hoje, a gente entrega um conteúdo incrível no meu Instagram mesmo. Eu entrego um conteúdo de imagem que já ajuda muito, já é praticamente... Já dá uma transformação já é a parte prática da consultoria, praticamente você já encontra ali. Então, primeiro, entenda o que faz sentido para você. Autoconhecimento é muito importante. A roupa é um detalhe, a roupa é a cereja do bolo. Outra coisa que você deve cuidar, não é só roupa constrói a tua imagem, as tuas atitudes. Você é uma pessoa ponta firme, você é uma pessoa de palavra, você honra com os teus compromissos. Como que é o teu tom de voz? Como que é a tua postura? Quais são as cores que você usa? E tem uma mensagem final, eu acho que é essa fecharia, que eu lembrei aqui agora, Fabrício, que é o seguinte. As coisas se parecem com os seus donos e nunca o contrário. Então, cuide das suas coisas, zele das suas coisas e permita que a tua marca pessoal se sobressaia. Você sabe por quê, Fabrício? Se você precisar fazer uma cirurgia, você vai procurar um médico, um bom médico. Se você for construir uma casa, você vai procurar um bom arquiteto para desenvolver o projeto, a casa dos seus sonhos. Mas nada disso existiria. Esse quadro aqui não existiria se você não existisse. Com certeza. Cuidar da imagem, cuidar do bem mais precioso. Você mesmo. Você mesmo. Você mesmo. Você mesmo. Então, eu queria fazer esse convite de mais do que dar atenção à imagem, enfrentar um processo de autoconhecimento e primeiro se conhecer para depois se vestir. Uau! Isso. Olha, isso é tão verdade que você falou, porque tem um ditado que até hoje ele perdura na aviação, que a gente voa muito para fora do país, né? E aí quando a gente saía com a tripulação para passear, sempre alguém saía com esse mantra, falava, bora lá galera, comprar tudo aquilo que você não precisa com o dinheiro que você não tem. Nossa. Resume o que você falou, porque o pessoal vai para fora, acredita que tipo assim, vamos aproveitar que a gente tá fora, gastar tudo no cartão e aí depois... Além de tudo, acaba ficando exatamente, tem que endividado. Segurar. Nossa, toda vez que eu for viajar agora, eu vou lembrar. Você vai lembrar. Já fala a galera passando ali na tripulação. Você sabe que nós saímos, inclusive, na revista lá em Nova York, né? Ficamos famosos. Inclusive, agora quando eu fizer o processo de conseguir o selo lá de certificação, o selo azul, tem que achar onde é que tá o link disso. Que legal! Saímos no jornal, estava escrito assim, Who are they? Quem são eles? Mas não foi por um negócio bom. Foi porque tava uma neve de lascar. Só tava nós, os doidos lá caminhando. Alerta, não sai de casa, nevasca forte. Aí tava lá, who are they? Daí na reportagem falava, quem são esses doidos que mesmo com alerta, de maneira insana, saem de casa carregando sacolas, andam a pé, não tem carro. Meu Deus! Fazia sentido. Gente, foi um prazer conversar aqui com essa mulher fantástica, Camila Rocha, sabe tudo de imagem interna, imagem externa. Eu sou o Fabrício Moresco e esse é mais um Improváveis Cast, dando voz à mensagem para que você decole.